São Francisco é a cidade mais populosa da Califórnia e um dos maiores centros financeiros dos Estados Unidos. O sul da Baía de São Francisco é considerado o berço da biotecnologia moderna. A região concentra gigantes da tecnologia mundial. O sul de São Francisco é conhecido como local aqui nos Estados Unidos onde nasceu a biotecnologia. Esta parte da Califórnia tem centenas de empresas dedicadas a desenvolver novas formas para a geração de energia, cosméticos e também medicamentos para o tratamento de doenças como o câncer. É o caso da gigante Genentech. Ela foi criada nos anos 70 e se tornou uma das maiores empregadoras aqui na região. A Genentech foi comprada em 2009 pela farmacêutica suíça Roche por quase 50 bilhões de dólares. É um dos exemplos da concentração econômica e também da mudança tecnológica pela qual passa o setor internacionalmente. As possibilidades são tão grandes que às vezes é difícil saber onde termina um programa de computador e onde começa a tecnologia que utiliza seres vivos. Esta empresa da Califórnia desenvolveu um jogo de computador que usa as ondas do cérebro. O estado de concentração ou relaxamento conseguem movimentar e até mesmo explodir objetos. Quando começou a ser desenvolvida, essa tecnologia tinha como objetivo melhorar a qualidade de vida dos portadores de paralisia. Um grande avanço para a biotecnologia aqui nos Estados Unidos foi o uso de robôs. Essas máquinas tornam o processo mais rápido e preciso. Este robô aqui, por exemplo, ajuda nos experimentos que utilizam clones de bactéria. O lado sul da Baía de São Francisco também é uma das portas de entrada para o Vale do Silício. A região concentra o maior número de empresas de tecnologia de ponta do mundo. Também estão por aqui várias universidades, inclusive uma das mais renomadas internacionalmente, a Universidade da Califórnia em Berkeley. No começo, o Vale do Silício era conhecido principalmente pela quantidade de indústrias de informática e telecomunicações. Depois vieram as empresas de biotecnologia. Isto atraiu ainda mais dinheiro aqui para o lugar. As incubadoras de empresa por aqui recebem apoio do governo local. Pequenos negócios que estão começando ganham espaço e equipamentos para trabalhar. Este é o outro segredo importante para renovar a competitividade na área da biotecnologia. A Prefeitura de San José criou esta incubadora com toda a estrutura necessária para atender as empresas selecionadas. A diretora executiva, Melinda Richter, explica que quase todas as empresas incubadas aqui são da área médica. A biotecnologia, segundo ela, vem avançando muito nos últimos anos. Jim Bobley é um dos que está apostando em técnicas e produtos inovadores. Ele explica que a crise econômica nos Estados Unidos abalou o setor, que tem uma alta taxa de risco e demanda grandes investimentos. Os resultados só aparecem depois de muitos anos de pesquisa e desenvolvimento. A empresa de Gerald Commission era uma das incubadas em San José. Hoje, a meta dele é conseguir desenvolver um medicamento para doenças do coração e para o mal de Parkinson. Os estudos começaram a partir das pesquisas feitas pelo pai dele. Formado em administração de empresas, Gerald pretende colocar o produto no mercado, vendendo os direitos de fabricação ou o próprio negócio para alguma grande empresa farmacêutica. A biotecnologia também está no centro de uma nova revolução que os Estados Unidos estão tentando fazer: a dos biocombustíveis. Algumas das empresas que fazem pesquisa aqui já abriram fábricas ou escritórios no Brasil, considerado líder mundial na área. A Amyris, que tenta produzir diesel para a aviação a partir da cana-de-açúcar, já abriu uma filial em Campinas, no estado de São Paulo. A LS9 é outra que em breve deve inaugurar uma filial brasileira. O principal insumo, novamente, é a cana, que tem o Brasil como o maior produtor mundial.
A LS9 patenteou um processo para a produção de diesel a partir do caldo da cana, usando enzimas de uma bactéria geneticamente modificada. Steve Del Calder, cientista-chefe da LS9, explica que a fermentação é simples, realizada em uma única etapa. Eu pergunto se eu posso ver o diesel que eles produzem. Steve explica que o produto final, além de ser renovável, não tem o cheiro forte do derivado de petróleo. O líquido inicialmente é colocado naquele pequeno tanque, que depois é transferido para este tanque maior aqui, onde já estão as bactérias. A transformação acontece aqui dentro mesmo. Depois do material centrifugado ali atrás, nós temos o resultado final, o diesel renovável. Grande parte dos processos aqui é automatizada. Steve explica que esses robôs podem clonar milhares de bactérias por semana e desenhar a arquitetura de centenas de milhares de organismos vivos. Uma realidade bem diferente da época em que ele terminou o doutorado. Estes robôs fazem operações de microbiologia, genética e bioquímica, ele diz. Um dos fundadores da LS9 foi o cientista Chris Somerville, atualmente diretor do Instituto de Biociências para a Energia. A instituição foi criada no fim de 2007, dentro da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Curiosamente, o dinheiro veio da gigante do petróleo BP, a mesma que causou o acidente no Golfo do México. Gigantes mundiais do petróleo estão numa corrida por alternativas renováveis à gasolina e ao diesel. Somerville explica que um dos principais desafios do Instituto é usar a biotecnologia para desenvolver etanol a partir da celulose, ou biomassa, que possa ser produzido em larga escala a um custo competitivo internacionalmente. É o chamado etanol de segunda geração. Eu pergunto sobre o interesse internacional no Brasil dentro desse setor. Somerville diz que o Brasil tem uma capacidade produtiva tremenda e que deverá se tornar a Arábia Saudita dos combustíveis e químicos no futuro. Um dos cientistas que trabalham neste projeto em Berkeley é o baiano Amâncio Souza. Os Estados Unidos não têm cana-de-açúcar, né? Mas o que os pesquisadores aqui estão buscando são plantas que consigam produzir grande volume de biomassa. No momento se tem pesquisado diversas vertentes. Algumas plantas são, por exemplo, o switchgrass, que na verdade é um pânico, como alguma coisa parecida com o nosso capim colonial no Brasil. Existe outra chamada miscanthus, que é uma planta parecida com o capim-elefante no Brasil. E são essas duas plantas que conseguem, em clima temperado, um crescimento rápido e volumoso para produzir bastante quantidade de biomassa por área. Então o pessoal tem investido nessas duas energy crops, como eles chamam. Clarissa Berrar, a colega argentina de Amâncio, explica que a América do Sul apresenta grandes possibilidades para o setor, mas adverte que a região precisa se organizar melhor. E cita o caso do Brasil como exemplo a ser seguido no campo das energias renováveis. O governo também ajuda nas pesquisas por aqui. Albany, na Califórnia, abriga um dos centros de pesquisa da Secretaria de Agricultura, equivalente à Embrapa brasileira. Bill Wards é o pesquisador-chefe para biocombustíveis e bioprodutos. Ele mostra alguns objetos que podem ser desenvolvidos a partir de vegetais. Bill explica que o departamento dele está acompanhando de perto as chamadas biorefinarias, que transformam vegetais em combustíveis. Cita o caso da Braskem, no Brasil, que está para lançar no mercado o plástico verde, a partir do etanol de cana. Ele chama o plástico brasileiro de um sonho que se tornou realidade. So this is a truly green version of a plastic. No próximo bloco, vamos conhecer brasileiros inovadores que lutam para vencer no mundo da biotecnologia e o desafio de empresas para crescer no setor. O Caminhos da Reportagem
volta já.